Bom, em comemoração aos 50 anos da Embrapa, nós aqui do AgroMais estamos realizando uma série de entrevistas com os chefes das Embrapas Brasil afora, que não são poucas, né? Mais de 40. Hoje nós vamos falar sobre mais uma linha de conhecimento da nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa Mandioca e Fruticultura. Para falar sobre esse tubérculo tão presente na mesa do brasileiro, nós vamos conversar com o Francisco Laranjeira, que, aliás, tem um nome bastante sugestivo, né? É da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Tudo bem que a Laranjeira está nesse aí, mas desculpa a brincadeira, é só para a gente quebrar o clima. Aí, Francisco, bem-vindo, né, aqui ao nosso canal, esteja em casa. Boa tarde, Valtênio. Uma satisfação falar com você e com o AgroMais. Na verdade, o meu nome é bem apropriado, porque eu sempre trabalhei com laranja, né? Então, parece que eu fui predestinado a trabalhar na Embrapa e com fruticultura, assim. Agradeço a brincadeira, é muito boa, gosto muito de ouvir ela. Como é que deu esse casamento da fruticultura com a mandioca aí na Embrapa, hein? Então, Valtênio, é uma questão histórica, né? Porque apesar da Embrapa estar completando 50 anos esse ano, diversos centros de pesquisa já trabalhavam dentro do chamado IPEAL, né? Aqui era o IPEAL, que era Instituto de Pesquisa Agronômica do Leste. Então, historicamente, aqui já se trabalhava com mandioca, já se fazia algum trabalho com citros. Então, quando esse instituto passou a fazer parte da Embrapa na década de 70, optou-se por manter essa programação com a mandioca e ampliando não só para citros, mas com outras frutas também. Então, essa é a origem desse casamento. Vocês estão falando de que região do Brasil? Olha, a gente está numa cidade chamada Cruz das Almas, que fica no Recôncavo Baiano, né? É aquela voltinha que dá na Baía de Todos os Santos. Então, a gente fica em alguma posição ali do Recôncavo Baiano. Baiano também? Você é baiano também? Sim, sou baiano. Não, eu digo isso, minha família também veio aí do sertão, mas você está mais no recôncavo. O que eu ia te perguntar é o seguinte, você sabe que a mandioca faz parte da cultura do brasileiro, desde as comunidades indígenas, comunidades tradicionais, até a música de um amigo meu que é lá do Tocantins, o Genésio, que se fala que se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Você conhece essa letra, né? Uhum. Então, a mandioca está presente na mesa de todo mundo, mas a gente tem visto o preço da farinha de mandioca subir muito. Recentemente eu vi uma matéria no Jornal da Band mostrando os baianos reclamando do preço da farinha. O que está acontecendo com a produção de mandioca no Brasil? Então, Valtênio, é como você falou, a mandioca é cultivada em todo o país, praticamente não, todas as micro-regiões brasileiras produzem mandioca, mas é um mercado bastante complexo, porque você tem o consumo in natura do aipim, macaxeira, mandioca de mesa, depende da região. Você tem a produção de farinha e também a produção do amido de mandioca, a fécula de mandioca, que é utilizada, por exemplo, para fazer a tapioca. Então, conforme a demanda por um ou outro produto, você termina tendo uma redução na produção. Por exemplo, se você tem uma demanda muito alta pela fécula de mandioca para fazer tapioca, naturalmente vai ser vendido mais para as fecularias, para a extração dessa fécula, vai ficar menos produto para a produção de farinha e aí o preço aumenta e vice-versa. É um mercado bastante complexo que sofre a influência dessas demandas por um produto ou por outro. Na verdade, tudo é definido pela lei da oferta e da procura. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, se está havendo estímulo para o produtor plantar mandioca, no sentido de que se está caro, eu tenho a impressão de que há menos oferta do que procura, né? Então, assim, ou há mais procura do que oferta, ou seja, aí o preço vai subir. Então, o que eu estou dizendo é assim, no Brasil, se você pudesse dar aí um panorama de onde é que produz mais mandioca, para a gente poder entender um pouco dessa variação, né? Ok. Os maiores produtores de mandioca, você tem o Pará,
né, que também é grande produtor e grande consumidor, e também a região que a gente chama do Centro-Sul, que engloba ali parte de São Paulo, o Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. A produção no Pará, ela é muito voltada para, como eu falei, o consumo da farinha, o consumo do aipim, né, a produção do tucupi, ao passo que a produção no Centro-Sul, ela é muito voltada para a produção da fécula, o amido de mandioca. Tá? Você tem uma boa produção também no Nordeste, né? E voltada para a farinha, mas também voltada para a fécula. Tá? E quando você tem uma maior demanda numa determinada região, vamos supor, se você no Paraná, você tem pouco produto, né? Num dado período, eles vão buscar em outras regiões. A gente conhece fecularias que aqui na Bahia, por exemplo, que chegam a buscar raízes até em Alagoas para a produção de fécula. Ora, se você consegue a produção de raízes de uma outra região, essa outra região vai diminuir a quantidade de produto e, consequentemente, para uma produção de farinha, por exemplo, o preço tende a aumentar. É essa dinâmica que eu comentei anteriormente, né, de puxar mais a produção para fazer farinha, puxar mais a produção para o consumo in natura ou para a produção de fécula. Agora vamos entrar especificamente nas linhas de pesquisa e também nas novidades que vocês estão fazendo. Vamos levar ao telespectador, por exemplo, quantas variedades de mandioca estão disponíveis hoje no mercado. E eu vou falar das minhas curiosidades, como alguém que gosta de comer, por exemplo. Aí a gente fala de uma mandioca mais doce, uma amarelinha, uma mais clarinha. Quantas variedades vocês já desenvolveram aí na Embrapa? Então, a gente já tem mais de 40 variedades registradas, né, de mandioca. Esse trabalho já vem desde a década de 70, mas a produção de mandioca sempre está atrás de novidades. A gente tem o foco não só em aumentar a produtividade, mas aumentar a produtividade de matéria seca, ou seja, para que seja possível fazer a farinha ou a fécula conforme a necessidade do mercado. Então, esse aumento de produção de matéria seca por hectare, ele é desejável e a gente vem buscando isso. Mas não só a produção por si só. A gente quer que essas nossas variedades elas sejam adaptadas ao sistema de produção. Então, a gente seleciona variedades que já sejam adaptadas ao plantio mecanizado e também à colheita mecanizada. A gente foca nesse desenvolvimento. Então, nos últimos anos, a gente já lançou variedades voltadas para o Centro-Sul, como, por exemplo, a BRS-CS 01, que foi inicialmente recomendada para Paraná, Mato Grosso do Sul, e depois recomendada para o estado de São Paulo. Nós temos, por exemplo, a BRS Novo Horizonte, recomendada aqui para os tabuleiros costeiros, né? Então, essa faixa que vai da Bahia e sobre Sergipe, Alagoas, etc., é uma variedade recomendada. Historicamente, nós temos a BRS Formosa, que foi recomendada para o sudoeste da Bahia, resolvendo um problema sério de uma doença que ocorria lá, uma bactéria que afetava a mandioca. Nós temos, por exemplo, a BRS Quiriris, resistente à podridão radicular, que é uma podridão que afeta a partir das raízes, como o próprio nome já diz, recomendada para a região dos tabuleiros costeiros. E novas variedades estão vindo por aí, tá? A gente está para lançar aí a BRS Boitatá, a BRS Ocauçu, que são fantásticas na produção de matéria seca por hectare, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, do que aqui na Bahia a gente chama de aipim, né? Macaxeira, mandioca de mesa, em outras regiões. A Embrapa tem uma tradição em lançar variedades de aipim. As mais recentes estão a 399, a 396 e, bem mais recentemente, a BRS 429, que é fantástica, uma variedade que dá uma raiz amarelinha, cozinha super fácil, tem um sabor muitíssimo agradável. Então, essas são as novidades, Walter.
Quando a gente vê falar em mandioca brava, mandioca braba, aqui nessas regiões, nós estamos falando de quê mesmo? Então, essa mandioca brava ou mandioca mansa, ela tem a ver com a quantidade de um composto químico chamado ácido cianídrico, tá? E esse composto químico faz mal para as pessoas, tá? Então, você tem variedades que naturalmente têm mais desse composto. É um produto que a planta usa para se defender, por exemplo, de pragas, se defender de estresse. E você tem outras variedades que naturalmente têm menos desse composto que faz mal, tá? Então, por exemplo, um aipim, ele vai ter baixíssimo teor do ácido cianídrico e por isso que a gente pode pegar a raiz, cozinhar, comer sem problema nenhum. Já uma mandioca brava é usada para fazer a farinha, é utilizada para extrair o amido que vai fazer a tapioca, ou o amido que depois vai ser utilizado para fazer o polvilho azedo que vai no nosso pão de queijo, que aliás deveria se chamar pão de mandioca com queijo, porque a maior parte do ingrediente é polvilho azedo, né? Então essa é a diferença aí entre as mandiocas mansas e as mandiocas bravas. Independentemente da mansidão ou da brabeza, ela veio de onde, a mandioca, hein? A mandioca é brasileira. A mandioca é totalmente brasileira, né? Na região amazônica, descendo para o Cerrado. Então, a gente tem que ter orgulho aí do pão brasileiro, que é a mandioca. Francisco Laranjeira, não deu tempo de falar de fruta, mas uma hora a gente volta a falar. Me chama de novo que eu falo, chamar não tem falar, problema. Paiano conversa mesmo, a gente gosta. Satisfação conversar com você. E também aproveitar e dar parabéns aí para vocês, né, por esse o jubileu aí de prata, né, 50 de ouro, na verdade, né, 50 anos. Então, parabéns Obrigado. por esse trabalho que vocês fazem no Brasil inteiro. Muito obrigado por esse papo super divertido e esclarecedor, tá? Obrigado, Valteno. Obrigado pela oportunidade. A turma aqui ficou de olho aqui no Switch, porque está de olho para saber diferenciar mandioca brava de mandioca mansa. Mas aprendeu todo mundo aqui, tá? Tá bom. Obrigado, Francisco. Um abraço grande. Obrigado a vocês.